Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Levante Direito a Sério. Meu nome é Luiz Henrique de Oliveira e, como prometido no meu Instagram, dou início agora à playlist Grandes Juristas Brasileiros. É uma lástima que muitos estudantes e até profissionais desconheçam grandes figuras do direito brasileiro e também grandes figuras do direito internacional. Para tampar um pouco com essa obscuridade, com esta ignorância, dou início a esta série, em que eu trarei grandes nomes que marcaram tanto o direito pátrio quanto o direito internacional. Para iniciar com o pé direito, falarei sobre o Sobral Pinto, o advogado Sobral Pinto, o defensor intransigente da liberdade. Tenho certeza que você já ouviu falar em algum lugar, ou leu em algum lugar, a frase: a advocacia não é profissão para covardes. Mas você sabe que Sobral Pinto fez desta frase o melhor espelho de sua vida? Coragem, como uma virtude, só pode ser provada quando há muitas razões para você ser covarde. E nisto Sobral Pinto pode alegar que não o foi, pois atuou em duas ditaduras, tanto a ditadura Vargas quanto a ditadura de 1964. Na ditadura Vargas, ele defendeu o famoso comunista Luiz Carlos Prestes, após ser preso na intentona comunista em 1935. Luiz Carlos Prestes foi preso, um célebre comunista, e o advogado de defesa foi o Sobral Pinto, um católico fervoroso. Sobral Pinto foi muito criticado naquela época, pois os comunistas eram um pouco demonizados e Sobral Pinto era um católico tradicional, era um conservador nato. Em resposta às críticas, Sobral Pinto escreveu várias cartas, inclusive uma para sua irmã, onde disse brilhantemente que o direito de defesa é, entre os direitos, talvez o mais inviolável. Citou inclusive um episódio da Bíblia, o episódio de Caim e Abel, e assim justificou a defesa de seu opositor ideologicamente, o Prestes. Outra defesa importante do Sobral Pinto no Estado Novo foi a do alemão Erich Berger. Berger também era um comunista conspiracionista e foi defendido pelo Sobral Pinto, mas desta vez Sobral Pinto inovou na sua defesa. Isto porque o alemão era muito torturado nas prisões e Sobral Pinto de tudo tentou fazer para atenuar aquelas torturas, mas nada conseguiu. Um belo dia, Sobral Pinto estava lendo o jornal em que viu que um homem foi condenado por maltratar um cavalo. Sobral Pinto, então, tentou utilizar a lei de proteção aos animais em defesa do R. Berger, a fim de tentar diminuir, de tentar dirimir as torturas praticadas sob a custódia do Estado. Como disse anteriormente, Sobral Pinto foi um fervoroso católico. Justamente por isso, encontrou na advocacia a possibilidade de atender os mais necessitados. Por isso, ele não aceitava nenhum pagamento de honorários em defesa de presos políticos, tampouco de clientes pouco abastados financeiramente, cobrando tudo de graça, mesmo sendo naquela época talvez um dos advogados mais famosos e, portanto, talvez um dos advogados que pudessem cobrar mais caro pelos serviços. Ele fazia boa parte dos serviços de graça e, quando o cliente tinha grande condição financeira, ele cobrava pouco, cobrava o dinheiro que ele achava ser justo. Um eminente exemplo da abnegação financeira do Sobral Pinto foi quando ele recusou ser ministro do STF. Isto porque ele foi indicado pelo Juscelino Kubitschek. Quando Juscelino Kubitschek tentou concorrer para presidente da República, os militares tentaram boicotar a sua campanha, mas Sobral Pinto saiu em defesa da legalidade, dizendo que Juscelino Kubitschek possuía o direito de concorrer a presidente. Após Juscelino Kubitschek ganhar as eleições e tornar-se presidente, ele convidou Sobral Pinto para ser ministro do STF. Sobral, por sua vez, foi enfático e recusou o convite, dizendo que a sua defesa de nada tem a ver com possíveis benesses futuras. Ele não queria misturar a sua atuação como advogado, como intelectual público, a futuros privilégios. Os destinos de Sobral Pinto
e do Carlos Prestes voltaram a se encontrar na ditadura de 1964. Isto porque Olga Benário, a esposa do Carlos Prestes, foi enviada para o nazismo na Alemanha. E Sobral Pinto foi incumbido de tentar salvar a filha do Luiz Carlos Prestes da Olga Benário. Afinal, Olga Benário foi enviada grávida para a Alemanha nazista e lá teve uma criança dos dois. Sobral Pinto então foi incumbido de recuperar esta criança, tentando comprovar que aquela filha era do Luiz Carlos Prestes, podendo, portanto, voltar para o Brasil. Sobral Pinto logrou êxito com a tentativa e conseguiu salvar a filha do Luiz Carlos Prestes, destino que não teve a Olga Benário, afinal ela foi morta nos campos de concentração na Alemanha nazista. Sobral Pinto militou publicamente contra a ditadura militar, sendo inclusive preso. Isto porque havia rumores de que ele incitaria o público contra o regime militar na Faculdade de Direito de Goiânia. Os militares, portanto, dirigiram-se para o hotel onde ele estava hospedado a fim de levá-lo para a delegacia. Sobral Pinto recusou, dizendo que de lá só sairia arrastado. Foi o que aconteceu. Os militares pegaram um já idoso senhor e levaram arrastado para a delegacia. Participou também das diretas já, inclusive fazendo um discurso onde citou o primeiro artigo da Constituição Federal. O parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Já para lá de seus 90 anos e sem nenhuma reserva financeira e sem o vigor de trabalhar como advogado, Sobral Pinto foi convidado para ser defensor público honorário, haja vista que a sua situação financeira era de conhecimento de todos, e um cargo público com certeza lhe renderia certa estabilidade. Porém, Sobral Pinto foi enfático, negando o convite e dizendo que não receberia dinheiro público sem trabalhar. Sobral Pinto foi definitivamente um homem sem preço, um homem de envergadura moral incorruptível e invejável. Para quem quiser se aprofundar um pouco na vida deste grande jurista, eu recomendo o livro Sobral Pinto, o advogado, do Aristóteles Ateniense. Recomendo o livro Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Toda Liberdade é Íngreme, do Márcio Scalércio. E recomendo também o documentário Sobral Pinto, O Homem que Não Tinha Preço. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem like, compartilhem com os amigos e comentem. Deixem aí nos comentários alguma sugestão de um jurista para trazer aqui para a série Grandes Juristas.